Vamos então começar um novo livro, o livro Pensamento e Vida. É um livro do Emmanuel, escrito em 1958, com uma profundidade, com a síntese do Emmanuel, né, que é sempre muito, muito fantástica. Vamos começar então pelo prefácio, pela introdução. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam à rota. Está colocando aqui, né, um pedido que foi feito a ele, se não havia alguma coisa no plano espiritual que ele pudesse trazer do que se aprende lá antes de encarnar. E ele coloca aqui, né, que é leve e rápido. Realmente é um livro de 70 páginas, 70 e poucas páginas, mas de uma profundidade, nós vamos ver isso ao longo do caminho. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Então ele está colocando aqui dessa cartilha, vamos lembrar André Luiz, no nosso lar, quando a dona Laura está indo, né, pro começar o processo da reencarnação com mais a irmã. Nós vemos nos Missionários da Luz todo o grupo, né, de trabalho de logística do grupo de trabalho da reencarnação. Nós vemos no capítulo 12 o André Luiz descrevendo o corpo humano, descrevendo as funções, né, tudo como era planejado, com uma engenharia fantástica. Nós vemos no capítulo 13, né, a reencarnação de Sigismundo, como é maravilhosa essa preparação, todo o conjunto da família espiritual, dos amigos, do mentor, para ajudar aquele que está reencarnando. É um processo lindo, é de uma misericórdia, de uma justiça de Deus fantástica. Então o que ele está colocando aqui é que essa cartilha é uma forma, digamos assim, uma escuta, uma aula que aqueles que vão reencarnar tiveram no plano espiritual. Então, eu acho que a grande maioria de nós já passamos, já vimos, já estudamos, já vimos essa cartilha no plano espiritual. Porque são poucos aqueles, eu acredito, que vieram compulsoriamente ou que estavam adormecidos no plano espiritual, que estão aqui estudando conosco. Porque normalmente quem fica adormecido, como a gente vê nos livros de André Luiz, nos Mensageiros, nos Missionários da Luz, perdão, nós vemos aqueles espíritos adormecidos, não sabem que desencarnaram, que a família espiritual vai montar para eles uma reencarnação compulsória, perdão. Esses espíritos, quer dizer, nem sei, eu estou me colocando aqui, eu acho que não é o meu caso. E acredito que não, por isso que eu estou dizendo, acredito que não seja de ninguém que está estudando. Porque esses espíritos, por não estarem acordados no plano espiritual, quando reencarnarem, não vão ter lembrança da vida espiritual. Eles vão passar de uma encarnação para outra. Então são espíritos que vão demorar um pouquinho para a espiritualidade aflorar, a vontade de estudar, a vontade de melhorar. Vai depender da vontade de cada um. Mas aqueles, perdão, que eu acredito que são a grande maioria dos reencarnados, que seria a classe média do plano reencarnatório, na qual eu me incluo, eu acredito que a grande maioria dos que estão aqui estudando comigo também, nós passamos pelos processos, né, de estudo, de trabalho no plano espiritual, acordados, lúcidos no plano espiritual, passamos pelo processo de estruturação do nosso reencarne, do planejamento, do roteiro, porque nós não temos destino, nós temos roteiro, planejamos
e estruturamos tudo para o nosso aprendizado e para o nosso trabalho aqui. Então nós já vimos tudo isso, nós vamos relembrar. Eu acho que a grande maioria de nós vamos relembrar tudo isso. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo sem pertencerem no fundo aos jardins que as recolhem, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instalar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Quando ele está dizendo aqui, quando ele diz que são flores que rebentam no solo, que sem pertencerem no fundo aos jardins que as recolhem, nós não somos da terra, nós não somos daqui, nós somos criados por Deus, somos deuses, como disse Jesus, somos co-criadores. Os espíritos puros, os espíritos elevados são co-criadores maiores. E nós aqui na Terra somos co-criadores menores, mas nós criamos, nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então nós somos acolhidos aqui como as flores, né, num jardim que as recolhe, mas que nós não pertencemos a esse jardim, porque nós nascemos da bondade, da infinita misericórdia de Deus ao nos criar e nos dar a oportunidade de crescermos, melhorarmos, para sairmos do átomo para a angelitude, aprendendo pelas nossas próprias pernas, pela nossa vontade, pelo nosso esforço. E aí ele coloca, eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamo-lhes no mundo espiritual e sobre a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui para nós? A cartilha lá no plano espiritual se chama Pensamento e Vida, porque se trata do processo do pensamento, do processo de vida aqui no plano terrestre. E ele coloca aqui, oferecemos aos nossos irmãos em luta temporariamente internados na esfera física. Nós estamos internados numa escola, que é um internato. É uma escola onde a gente vem para aprender, para estudar, para melhorar e para provarmos que aquilo que já aprendemos, para passarmos nas provas, para podermos mudar de escola, mudar de aprendizado. E aí ele coloca aqui, para informá-los ainda uma vez, porque nós já somos informados disso no Livro dos Espíritos, em todos os livros, nós somos informados no plano espiritual, informados ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Vamos entender o que o Emmanuel está colocando para que a gente possa entender as colocações desse livro. Nós temos que entender que quando Emmanuel e André Luiz nos seus livros, Emmanuel nos seus livros, quando ele fala de pensamento, ele não está falando de ideia, ele não está falando de nada abstrato, ele não está falando de sentimento, ele está falando de vontade, ele está falando de matéria, porque o pensamento ele não é uma coisa abstrata. O pensamento é matéria, porque o pensamento é a consequência do ato de pensar da nossa mente. Nós vamos lembrar, Livro dos Espíritos, Deus, Espírito, Matéria, que esta é a trindade, Deus, Espírito, Matéria. Vamos lembrar no Livro dos Espíritos também, quando ele coloca
que nós somos espírito. E como espírito, nós somos uma energia, e esta energia vai criar uma forma de conexão com o corpo que nós vamos usar aqui. E esse fio de conexão, que inclusive o Kardec chama como se fosse um fio transmissor, que vai levar a informação da mente, porque a mente está no espírito, para o corpo e trazer as informações e os sentidos e as sensações do corpo para a mente que está no espírito. Esse fio condutor se chama perispírito. E o nosso perispírito vai montar este corpo no ventre da nossa mãe. Nós vamos ver isso claramente, muito bem explicado no livro Missionários na Luz de André Luiz. Todos os livros que eu falo são psicografados pelo Chico Xavier, óbvio, menos o Livro dos Espíritos, que é uma obra compilada, codificada por Allan Kardec. Então nós precisamos entender que o pensamento vai dar forma ao corpo que eu vou usar. O ato de pensar é da mente. O pensamento é consequência. Se nós, uma analogia, tem as suas diferenças, mas só para a gente entender, quando a gente tem um sentimento, este sentimento aflora, pode ser uma alegria, aflora num sorriso, é uma consequência. Ou as lágrimas caem, são glândulas que promovem essa lágrima. Essa lágrima é consequência do meu pensamento que gerou um sentimento que gerou uma lágrima. A lágrima foi gerada numa glândula. A nossa mente, ela que vai gerar o pensamento. O ato de pensar está na mente. Ela vai gerar esse pensamento. E esse pensamento é igualzinho, como se fosse uma secreção, como a lágrima, gerada e materializada no nosso corpo. Então, o pensamento, ele é matéria sutil, mas é matéria, tem cor, tem peso, tem cheiro. Nós plasmamos a nossa volta. O que quer dizer isso? Nós materializamos à nossa volta os nossos pensamentos. Nós somos o reflexo, a nossa mente reflete a vida, porque nós vamos ver aqui no primeiro capítulo que o Emmanuel coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte. O que o espelho faz? Ele reflete. Então a nossa mente vai refletir toda a nossa vida. Tudo que nós vivenciamos, a nossa mente reflete. E com este reflexo, nós vamos pensar, o pensamento vai gerar o sentimento vai gerar a fala e as ações. Então nós não podemos colocar o pensamento aqui na obra de Emmanuel como ideia, como elucubração, inspiração. Não, o pensamento aqui é exatamente a vontade, é exatamente o desejo, é aquilo que nós materializamos à nossa volta, né? E carregamos conosco nesta encarnação, levamos de volta quando desencarnamos, reencarnamos e trazemos tudo aquilo que nós plasmamos em vidas passadas e que continuamos plasmando aqui. E que o plano espiritual vê perfeitamente quando o plano espiritual superior vê perfeitamente quando nos olha. Porque o nosso pensamento, aquilo que nós sentimos, pensamos, realizamos, formam o que nós somos. É a nossa vida. E eles estão materializados à nossa volta, estão materializados e marcados e mostrados para aqueles que são elevados e que podem ver tudo isso. E aí nós vamos ver na obra, nos domínios da mediunidade, quando o Aulus apresenta um psicoscópio, como se fosse um óculos para o André Luiz, porque como o André Luiz não tinha condições de enxergar essa materialidade tão sutil do pensamento, ele com o psicoscópio ele via
Ele podia olhar e ver o que cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, luz, cor, porque o pensamento tem frequência, é uma energia, ele emana e vai encontrar com todos que pensam igual, vai se encontrar e influenciar todos os que pensam igual, todos aqueles que estão na mesma frequência. Pensar igual é estar na mesma sintonia, estar na mesma frequência. Todos aqueles que estão na mesma sintonia vão emitir os seus pensamentos, que vai influenciar os que estão na mesma sintonia. Todos, encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia, vão mandar de volta esse pensamento, essa energia, com frequência, com cor, com cheiro, com peso, vai mandar de volta para mim e eu vou assimilá-las. Então nós somos influenciadores e somos influenciados. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo na frequência na qual nós estamos ligados. Mais ou menos o que acontece com o algoritmo da inteligência artificial do nosso celular, do nosso computador. Porque no momento que eu procuro alguma coisa, que eu falo alguma coisa, aqui no caso para o celular e para o computador, é como se fosse para nós o pensamento. Quando eu penso alguma coisa, eu materializo. Quando eu falo alguma coisa para o meu celular ou para o meu computador, eu escrevo ou procuro alguma coisa, a mente, a inteligência artificial, o algoritmo vai procurar tudo dentro daquilo e vai mandar para mim. Então eu vou me conectar com tudo que está por ali dentro daquilo que eu procurei, daquilo que eu falei junto ao aparelho. Numa sintonia milhões de vezes maior, é assim que funciona o nosso cérebro. Só que o nosso cérebro é uma máquina. Como toda máquina, como o nosso computador, precisa ser alimentada. Somos nós, porque nós somos espíritos, com a nossa mente, que alimentamos as informações que este cérebro, que é um processador potente, fantástico, de ultíssima geração, vai processar, materializar, refletir. E aí eu estou montando a psicosfera na qual eu vivo, aí eu estou montando a vida que eu tenho aqui no planeta Terra. É nesta colocação de pensamento que nós temos que entender, porque senão nós não acompanhamos e não entendemos Emmanuel neste livro. Então ele coloca aqui, pensamento e vida, chamamos-lhes... Pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sobre a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados. Vamos lembrar uma outra frase de Emmanuel? Nossa passagem pela Terra é um pernoite numa estalagem precária. Pernoite. Então o que ele está colocando aqui? Temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Porque nós pensamos, estamos desejando, estamos materializando a nossa volta, é o que nós procuramos. Nós vamos criar e vamos montar tudo aquilo que nós estamos materializando com o nosso pensamento. Somos co-criadores menores. Nós vamos ver isso no livro Evolução em Dois Mundos. E cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios. Leve milênios, milhares e milhares de anos, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. O que ele está colocando aqui é que neste livro nós vamos estudar o pensamento. E o pensamento vai montar, o nosso pensamento vai montar a nossa vida. Porque vai montar o que somos e aquilo que refletimos é a nossa vida. A mente, nós vamos ver, é o espelho da vida em toda parte. Nós vamos ver essa colocação através das células,
Quando André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca que lá ele iria estudar a mente de cada célula. Porque cada célula é um princípio inteligente, com memória, com análise. Cada célula do nosso corpo. E nós comandamos célula a célula com o nosso pensamento, que é uma energia extremamente potente. E da onde nós tiramos o alimento para que nós, espírito, possamos ter o ato de pensar, pensando, plasmarmos, materializarmos. Nós tiramos do fluido cósmico, que é a energia de Deus, na qual nós estamos mergulhados, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, como peixes no oceano. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico de Deus. Nós navegamos nesta energia, nós tiramos dessa energia de Deus os princípios através das leis de Deus que são universais, para que possamos, como co-criadores, usando a energia que Deus nos disponibiliza, nós materializamos, co-criamos na Terra. E com isso, montamos a vida que vivemos. Por isso que o livro é Pensamento e Vida. Porque como a gente vê a questão da entropia, né, a questão das coisas que estão todas desorganizadas, e nós vamos ver lá no Pensamento e Vida também, é o pensamento que estrutura, molda a matéria. Nós temos muita coisa para estudar, este livro é maravilhoso, e como algumas pessoas têm alguma dificuldade para entendê-lo, uma delas é meu filho mais velho, que não mora no Brasil, então esse estudo aqui, todos nós juntos, é basicamente também como mãe para ele, para que ele possa acompanhar e entender esse livro que é fantástico. Vamos continuar estudando e aprendendo com Emmanuel no próximo, que é o primeiro capítulo.